Saímos de um Vectrão verde, vamos para outro Vectrão verde, também inteirão aí. Porém aí precisando de uma revisão bem forte na suspensão traseira. E é o que o cliente vai fazer. Nessas caixas aqui tem mais de 3.000 em peça, como vocês já bem sabem. Vamos dar aquele trato geral. O carro estava fazendo um barulho muito forte na suspensão traseira, então a gente levantou, a primeira coisa foi identificar o que que era, a título de curiosidade, porque vai ser feito tudo, né? Vai ser revisado tudo. Mas aí a gente veio aqui e descobriu que a barra estabilizadora, o suporte de fixação da barra estabilizadora e da bucha aqui quebrou. É comum quando o cara usa o Vectra do jeito que o Vectra foi feito para ser usado, para fazer curva muito violentamente. É comum acontecer essas coisas com a barra traseira, a gente já pegou mais de um com essa barra quebrada. Se o cara roda com o Vectra, a chance é muito grande de acontecer isso também, porque a força que ele faz em cima da barra é muito forte. Se não tiver tudo muito novinho aqui, ele quebra. Dianteira também pode quebrar. E o susto é grande se tiver em alta velocidade dentro da curva. Então tá aí, a gente vai, com o objetivo para hoje, tentar largar tudo isso aqui no chão. O quadro inteiro vai descer, vai ser feito até as buchas do quadro traseiro. Então a ideia é jogar tudo isso aqui no chão para começar a lavar e aí depois começar a voltar fazendo a montagem. Depois tem umas coisinhas que eu vou dar uma mão, o cliente mesmo vai fazer ali no interior, uma máquina de vidro que deu problema, umas lâmpadas do ar-condicionado, ele mesmo vai fazer, aí eu vou dar uma mão para ele. Ele gosta de vir para cá passar trabalho com a gente, então a gente dá uma ajudinha e vamos evoluindo devagarinho. Daqui a pouco eu venho mostrando detalhes aí para vocês, a pegada vai ser grande. Diz que o olho do dono engorda a porca, não sei, mas o olho do dono ajuda a debulhar um Vectra. Se nós estivéssemos trabalhando no desmanche ou tivesse roubado o Vectra, nós tínhamos feito dinheiro já, não acha, Vitor? Tá aí tudo no chão já. Conforme falado, todas as buchas, exceto as do quadro, nada mais salvava, já estava tudo na hora mesmo. Batente, amortecedor lá no topo também. Mas aqui já era tudo sabido, né? A gente já tinha noção que estava assim. Tá aí tudo desmontado. Aqui então o Vectrão fica assim, por enquanto. Vamos lavar tudo aquilo lá. Depois eu vou ver se o dono quiser dar uma limpada aqui por baixo também, ele pode aproveitar a chance de dar um banho de gato. E a ideia é lavar aquilo tudo para começar a fazer o embuchamento, começar a trocar tudo aquelas buchas ali. Ela é bucha para trocar. Tem meio dia de bucha a ser trocada aí. Então bora lá trabalhar e daqui a pouco eu vou mostrando o andar da carruagem. O cliente já botou as luvas, já tá atracado ali, ó. Tá dele pincel. Eu vou dar uma mão ali para ele ver se a gente consegue deixar pelo menos limpo o suficiente para poder trabalhar nas peças. A gente vai dar uma tinta também na parte de agregado e o quadro e os braços traseiros aí que tá com um pouco de oxidação. Vamos dar um tratinho. Então bora lá. Aí galera, peças limpas já. O cliente fez a maior parte do trabalho aqui. Dei uma mão no início e fui pra lá me esconder, mexer nas pinças de freio. Um dos lados a pinça abriu de boa, tava com o pistão quase encravado, mas tava ok. E o outro lado tá totalmente encravado, Aqui já tentamos processo padrão de extração aí, já quebrou as orelhas, é bem comum. Então aqui, talvez no fogo, talvez num torneiro, mas aí aqui eu não gosto de fazer esse tipo de trabalho. Aqui o Jean gosta um pouco mais e ele vai assumir, vai tentar corrigir aqui. Se ele não conseguir, daí a gente vai atrás do torneiro para extrair isso aqui na solda. Os braços já estão aqui, os braços de suspensão traseira, para a gente começar a parte de troca das buchas. Tem bastante bucha para trocar. Temos algum trabalho aí de troca de bucha por fazer. Mas vamos arrumar as ferramentas e depois eu vou mostrando para vocês aí o andar da carruagem. Aí galera, as pinças então, as duas faces externas das pinças. Se ferrar com essa bosta. As duas faces externas das pinças com a coifa furada contamina o pistão aqui, né? E ele encrava no lugar. E aí aqui, o único jeito que a gente tinha encontrado para extrair quando chegava nesse caso tão extremo é com fogo, né? Mas aí aquela trabalheira, mão de obra, puxa, vai, vira, mexe.
Eu tinha visto isso aqui em algum lugar. O pessoal fazia um furo no meio do pistão, fazer uma rosca, e aí com o parafuso tracionar ele. O pistão ia fora de qualquer jeito, porque ele quebra a borda tentando tirar, ó. E aí o que eu fiz? Apliquei aqui a ideia e funciona, ó. Então fica a dica, ó. Faz um furinho no meio, faz uma rosca com um passa-marcha aí. E pega aí o parafuso e vai tracionando devagarinho, ela vai subindo bem na boinha, sem pancada, sem sofrimento. Obviamente o pistão não vai mais servir, né? Mas aí depois é só trocar o kit reparo. Aqui a gente já tinha, o cliente já tinha comprado tudo, já sabia que estava tudo encravado, então depois monta tudo novinho e fica zero bala. Então fica a dica aí pra quem quiser ver. Fala galera que nos acompanha aqui. Estão vendo o sangue de ET, trava permanente que foi instalada na bucha aqui. Porque um dos facões já tinha sido mexido na bucha, ela estava um pouco... Deu a impressão de estar mais folgado que deveria, a gente botou uma trava permanente aí, tá? Então aqui falta só instalar as hidráulicas. Ontem o cliente já fez o processo de comer uma lixinha aqui dentro para entrar com mais facilidade a bucha nova. Eu fiz aí uma terapiazinha e removi as 4 buchas intermediárias aí dos braços transversais do carro. Já endireitei as pontas, ela pode fechar um pouco aí no processo de remoção, principalmente da bucha. E agora a gente vai iniciar o processo de instalação. Sempre lembrando que aqui o principal cuidado a ser tomado é que tu tem que ter aqui um cachimbo, um aplicador de bucha que pegue na borda. Eu vou usar um pouquinho maior, esse eu uso para extração. Que pegue na borda. Tu nunca pode fazer pressão no meio da bucha, né? No meio da bucha, porque é uma bucha de torção. Se forçar o miolo, ela vai cansar, vai já entrar no carro defeituosa. Então a gente vai colocar aí as 4 buchas, depois o cliente vai comer uma lixinha e dar uma tinta em todos os componentes. A gente já vai instalar as 4 buchas do agregado aqui também. Eu já havia mostrado para vocês ontem as 2 pinças traseiras prontas para voltar para o carro. Acho que ele vai pintar também, então daí vai dar uma isoladinha. Então aí enquanto eu faço o processo de instalação das buchas, ele se diverte com pintura. E depois a gente escova esses parafusos. Começa essa montagem, a gente tem que desmontar os cubos traseiros para ver se ele vai querer pintar o espelho, eu vou recomendar. Então vamos desmontar aí disco e cubo, que daí ele pode fazer a pintura do espelho traseiro. A gente monta só o cubo no lugar, depois monta os componentes de freio já quando já tiver a suspensão pendurada no carro. Temos as torres também para fazer. Ele tá bem ansioso, quer fazer as torres, ele disse que viu os vídeos e já sabe como é que é. Esse cliente manja bastante mecânica, bastante mesmo. Se criou aí dentro da mecânica, então ele tá bem ansioso para fazer as coisas, gosta de se meter e fazer junto. A gente gosta também. E então aí eu vou deixar as torres traseiras para ele montar, vou só dar uma assessoria para ele. Temos as buchas do quadro, que eu ainda vou discutir com ele a relação. Ele conseguiu 2 GM novas, 2 ele não conseguiu. Aí, olhando as buchas aqui, elas estão muito zeradas. Então a gente vai fazer uma avaliação melhor nelas. E aí eu converso com ele, ver se troca essas 2, deixa as 2, se não troca nenhuma. Eu acho que eu vou recomendar ele manter e guarda aquelas 2, depois compra quando encontrar outras 2 GM. Num futuro faz a manutenção, porque elas estão bem boas mesmo. Aqui ele também disse que vai dar uma lavada aqui no carro, então eu disse pra ele ficando com a responsabilidade de limpar o caos depois e não molhar meu notebook, que nem eu já faço às vezes, tá, ele pode estar autorizado a meter o lava-jato. Para quem tem curiosidade desse tipo de processo, o cliente está aqui, fazer junto, com muitas ressalvas, sim, a gente autoriza, tá? Quais são as ressalvas? Primeiro, saber que
Se o tempo de permanência do carro aumentar porque o cliente está fazendo outras coisas, a gente precisa negociar e incorporar isso no valor, né? Segundo, tem que trabalhar dentro do nosso regime de trabalho. Então, se a gente hoje não vai trabalhar de manhã, amanhã vai trabalhar até mais tarde, o cliente tem que se submeter ao nosso regime, não o contrário. E terceiro, tem que saber que tipo, a gente vai incomodar e vai fazer pagar cerveja ou almoço ainda. Então são casos bem específicos. Sim, a gente precisa ter tempo para isso também, né? Aqui, como é fim de ano, o cliente está de férias, a gente está num regime de velocidade um pouco mais lenta, dá para conciliar. A gente não tem nenhum problema com isso, desde que dê para conciliar, atendendo todos esses parâmetros, né? Mas é isso aí, galera. Bora trabalhar aqui, daqui a pouco eu vou mostrando para vocês novidades. Aí, galera, seguindo então aqui, Vectron. Braços transversais já com as buchas novas todas instaladas aí, tá? Tudo certinho, sempre tomando aqueles cuidados que eu já falei mais de uma vez aí. Agora só aguardando, o cliente vai chegar, vai isolar as buchas, né? E pintar eles, né? Ele tratar e pintar. Por que não antes pintar? Porque daí eu ia judiar das pontas aí, né? Pintadas no processo de instala e desinstala as buchas. Então a gente faz antes a instalação, depois a pintura. Aqui os componentes das torres traseiras já estão todos pré-selecionados na mesa. Limpei, dei um trato melhor nas molas aí, tirar a sujeira para montagem. Separei os componentes novos, vai tudo novo aqui, só vai manter as molas mesmo, tá? Daqui a pouco a gente já vai começar a montar. E depois a gente vai para as buchas hidráulicas e os cubos traseiros aí, trocar discos e revisar a parte do sistema de freio e estacionamento. Feito isso, a gente pode começar a pensar em voltar as coisas pro carro. A gente acabou de chegar, vai ir pra casa de tintas aí comprar os aparatos de pintura todos. E aí ele tem um encontro marcado com a limpeza ali do alojamento de tudo e com a pintura. Para depois nós começar a montar essa fera, né? Aí, pessoal, com a ajuda do pai de todos nós, o Maia, conseguimos instalar as 4 buchas hidráulicas. Dá trabalho aí na prensa, a gente não tem a ferramenta específica, né? Então ali dá um pouquinho de trabalho, tem que tomar muito cuidado para não fazer nenhum tipo de dano na bucha, né? Mas estão vencidas, todas elas instaladas, tudo certinho. O cliente já tá pregando-lhe fogo na pintura aí, ó. Já limpou, desoxidou, já fez o que precisava fazer, meteu um tinerzinho, desengraxante, pintou os espelhos lá, ó, disco traseiro, vai ficar top. Quando ele terminar aí a gente já começa a montagem do agregado e acho que vai terminar o dia o carro pelo menos tudo mais ou menos no lugar. Depois ele vai lá limpar enquanto eu monto o agregado. Eu vou tirar essas bieletas para pintar a barra mais fácil. Ou melhor, pinta com as bieletas, porque daí não pega tinta onde vai a bieleta nova. Fica mais fácil de instalar. E aí eu vou mostrando pra vocês. Mas vamos ver se a gente termina o dia com o carro montado. Vou deixar só os detalhes pra amanhã. Ele vai dar uma mexidinha em umas coisinhas de elétrica. Eu vou dar uma assessorada nele, mas ele mesmo vai fazer. Umas coisinhas que tem que fazer ali dentro. É isso aí, o dia segue assim. Aí, pessoal, o resultado aí de tudo pintado. O cliente deu um trato top em tudo, ficou zeradaço. Agora eu vou começando a montar o agregado aí enquanto ele vai limpar o carro. Os cubos aqui eu ainda vou dar uma isoladinha, vou dar uma tinta na parte do caroço dele. E aqui eu vou registrar para vocês o antes, parte aí do alojamento traseiro do quadro. A gente vai dar um tratão aí. Já separamos, já livramos tudo que precisava livrar aqui na mecânica, para ele poder debulhar ali a água aí, deixar zerado. Aí depois eu mostro o resultado para vocês. Então, vou deixar ele se divertir. Já livrei mais ou menos a mesa aqui para começar a montagem do quadro traseiro. Normalmente eu gosto de montar tudo no lugar, mas aí aqui a gente ganha tempo. Se eu monto na mesa, né, volta o quadro já mais pronto pro carro. Então vou mostrando para vocês em seguida, mas antes eu vou escovar todos os parafusos. Tem bastante coisa para escovar aí.
Enquanto o cliente se diverte aqui, eu me divirto ali. Vai ficar tri.